Senhor presidente, senhores vereadores, são 10 minutos, 10 explicações pessoais. Senhor presidente, eu me inscrevi para explicações pessoais e quero aproveitar esse momento para agradecer alguns órgãos de imprensa, sobretudo o Canal 7, Tião Correia, que me ligou, me convidou para uma entrevista, o SBT também nos procurou, e eu disse que faria um pronunciamento em resposta ao prefeito na primeira sessão, até para mostrar que, diferente do prefeito, eu não quero a mídia para aparecer como ele acha que uma ação legítima do legislador foi feita com o deputado Salomão, e ele me chama uma coletiva com um discurso que é para prestar conta à sociedade, mas na verdade, num momento como esse, ele ataca ao deputado Salomão, ataca ao vereador, se sentindo traído, porque nós entramos na justiça para exigir respeito ao dinheiro público, exigir respeito às vítimas da tragédia, exigir respeito a quem foi solidário com a nossa população. E, senhor presidente, quero dizer que toda vez que eu tiver que entrar na justiça, nós vamos entrar na justiça. Quero dar ciência a essa casa que hoje à tarde protocolei junto ao Ministério Público Federal uma denúncia formal referente às obras da empresa RW aqui no nosso município. E quero dizer que o prefeito, além de ter sido leviano, ele foi muito irresponsável e oportunista. E vou dizer que ele quis colocar eu e o deputado Salomão como vilões, como traidores do povo. Ele mentiu ou esqueceu de dizer que a primeira liminar concedida pelo Poder Judiciário foi objeto de uma ação do Ministério Público Estadual, que entrou depois da Dina Fontes e depois de mim e do Salomão. Só que o doutor Márcio Omo, da terceira vara civil, ele foi mais rápido e deu uma decisão favorável à ação do Ministério Público. No dia seguinte, um outro juiz, doutor Carlos Arthur Basílio, um homem honrado, um dos juízes, filho de Teresópolis, concedeu 2 liminares. E o prefeito passou para a sociedade que só existia uma ação, só do vereador Cláudio Melo e do deputado Salomão. E aí muitas pessoas me indagaram: mas você não é do PT? Eu falo assim: eu sou do PT sim, por isso que eu entrei na justiça, porque o PT que eu ajudei a construir na década de 90 não permitia práticas irresponsáveis, práticas nefastas, como é a contratação de uma empresa depois de uma tragédia, de uma empresa que não cumpre com as suas obrigações nas obras que ela foi contratada. Se Jorge Mário quer contratar a RW, contrata para a obra do apartamento dele, paga com o dinheiro dele a obra do apartamento dele. Ele não contratou a RW. Obra da loja da esposa dele, ele não contratou a RW. Agora, com dinheiro público, R$1,5 milhão se gasta para ela desobstruir ruas, quando ela não consegue nem terminar a obra da feirinha, nem o meio-fio, Major Anderson. Não consegue nem iniciar a obra do Panda Barra. O Panda Barra, agora o prazo expira-se em fevereiro. Está na fundação, vereador Vaguinho. E é mais de R$1 milhão. Eu fui lá, tem 3 funcionários. Quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, que em momento nenhum eu procurei a imprensa, fui procurado pela imprensa. A Rede Globo que me procurou. E quero dizer a todos vocês que a decisão de entrar na justiça não foi uma decisão fácil, não. Foi uma decisão muito difícil. Mas nós, eu e o deputado Nilton Salomão, chegamos à conclusão que a maior homenagem que nós podemos fazer
mas as investigações continuam. As investigações estão na mão do Ministério Público Federal. Quero dizer que esse proprietário tem mais 2 empresas, são 4 já. Apareceram 4 empresas. Então quero dizer, irresponsável o prefeito que quer fazer politicagem numa hora dessa. Irresponsável é ele que contrata uma empresa que já tem mais de 2.600.000 em obra e não termina, perde prazo, tem que aditar prazo. E as obras que ela disse que entregou, Rua Doutor Oliveira na Barra do Imbuí, estão dizendo que aquela obra lá terminou. Quem mora na Barra e quem passa pela Barra sabe como é que está aquela rua. A Peninha do Alto, vereador dele. O plano da Barra que expira o prazo em fevereiro e até agora está na fundação. O repórter da Rede Globo entrevistou o empresário e perguntou a ele: ah, o senhor aluga máquina? Não, eu alugo máquina. Eu não preciso ter máquina para obstruir rua. Olha, se no estado de calamidade pública o prefeito pode contratar a empresa que quiser, se eu posso contratar uma empresa que tem equipamento, máquina, eu vou contratar uma que não cumpre a sua obrigação e que não tem máquina e não tem sede. São muitos indícios de coisa errada, Majonas. Eu não admito, depois dessa tragédia, depois de ver tanta gente morta, tanta criança morta, politicagem. Eu, 2 anos, vocês são testemunhas, eu ajudei a eleger o Jorge Mário, sim, porque eu acreditei que era possível, através de alguém que nunca tivesse ocupado um cargo público, ele assumir e fazer uma coisa diferente. Foram 2 anos aqui engolindo sapo, foram 2 anos lutando e ajudando o município através de buscar emenda sem viajar em Brasília. E todos sabem que o nosso mandato, em parceria com o deputado Biscaia, conseguiu quase 25% das verbas para esse município. E esse papelão, o prefeito é um deslumbrado. Ele ficará na história como o deslumbrado. No primeiro ano foi fazer plástica, foi trocar os dentes, ao invés de se preocupar em planejar o município. E aí, ele chegou ao poder, a mosca azul mordeu. A mosca azul mordeu. E nos 2 anos eu tentei influenciar sim o governo por dentro, mas nunca fui escutado. Votei 3 vezes contra o governo. Eu votei 3 vezes contra o governo. Votei contra as OS, que é privatizar a saúde, e o meu partido tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. O PT tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionando esse modelo. E o prefeito que se diz do PT quer implantar aqui. E aonde está implantado é foco de corrupção. Eu até hoje, no dia da votação, eu falei isso. Eu não conhecia nenhuma cidade onde tinha implementado as OS que tivesse dado certo, que o Ministério Público não tivesse combatido isso. E aí, muitos me questionavam: Paulo Melo, mas você não vai pra rua? Eu não fui pra rua porque eu quis ajudar nos 2 primeiros anos. Eu tenho responsabilidade na eleição dele, sim, reconheço. E a aposta que a sociedade fez naquele momento era optar por alguém que nunca tinha ocupado o cargo público, como era o caso dele. Diferente dos outros 2 candidatos a prefeito que todo mundo conhecia o que representava e qual era a prática política. E aí, o deslumbramento, Jorge Mário ficará na história como o deslumbrado. E quero dizer que aonde ele quiser a gente faz um debate político, não com politicagem, não chamando a imprensa para dizer que quem cumpre a sua obrigação, ele é oportunista. Já vou concluir, senhor presidente. Quero dizer que nós continuaremos investigando. Tem muita coisa esquisita nessas contratações. Dizer que essa decisão que eu e o deputado Salomão tomamos foi em defesa da sociedade, foi em defesa do Partido dos Trabalhadores que eu ajudei a construir. Eu votei no Lula todas as vezes que ele
não tem dono. Não adianta convocar quem tem cargo na executiva para fazer uma nota fajuta e mentirosa no jornal. E agora ninguém votou a favor da nota, porque nós iremos interpelá-los todos judicialmente. E queremos ver, porque não tiveram nem a dignidade de nos convidar para a reunião. Foi uma reunião de partido de extrema-direita, nazista, só convoca quem vota com o prefeito. E eu, o deputado Salomão, não tivemos nenhum direito do contraditório e da ampla defesa que a Constituição nos garante. Então, senhor presidente, eu agradeço, já vou concluir, mas quero dizer mais do que nunca, que essa casa tem que cumprir o seu papel, essa casa tem que fiscalizar, porque esse governo que está aí, ele não tem credibilidade junto à população. Com uma ressalva, algumas secretarias, eu não generalizo, algumas secretarias do governo são secretarias que estão trabalhando sério. Eu tenho que reconhecer algumas secretarias. Então, eu não generalizo. A imagem do prefeito é que apodreceu, lamentavelmente, pelo seu deslumbramento, pela sua falta de palavra e, lamentavelmente, pela falta de compromisso com a população.